Hoje nós vamos falar sobre o Vino11, o fundo imobiliário de escritórios que vem acumulando uma desvalorização bem grande no ano. Já caiu cerca de 20% e tem muitos cotistas aí preocupados com toda essa situação. Vamos tentar entender o que de fato está acontecendo, que está levando esse fundo a essa queda gigantesca. E será que essa queda vai continuar lá para o ano que vem? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa liberdade financeira compartilhando informações. Então já se inscreve aí. E bom pessoal, só antes do vídeo iniciar, deixar alguns avisos para vocês que eu voltei agora com o canal. Tive alguns problemas técnicos aí, minha webcam tava causando aí danos ao meu computador e eu tava direto tendo problemas com ele, tendo que mandar para manutenção. Então até eu conseguir adquirir uma nova webcam aí, eu vou estar trazendo os vídeos de relatório sem a minha face, né, sem o meu rosto, mas os outros vídeos de top 3 de assuntos no geral, eu vou estar gravando tudo mais com a minha cara, porque eu gravo com a minha câmera, certinho? Então acho que o importante dos vídeos de relatório é o conteúdo. Então já vamos deixar de enrolação e vamos começar. Bom pessoal, vindo hoje custando cerca de R$ 7,42. É um fundo aí que, como eu falei pra vocês, chegou no pico esse ano de 9,50. É um fundo, como eu falei pra vocês, que chegou num pico de 9,50, mas que vem caindo muito. Olha só o tanto que esse fundo caiu aí, praticamente 22% aí em praticamente 5 meses. Então caiu bastante. Então, galera, o Vino ele tem um dividend yield de 9,97%. É um dividend yield alto quando a gente olha fundo de escritórios, mas esse dividend yield, obviamente, ele mascara toda a situação, né? Essa desvalorização aqui faz com que o dividend yield aumente. Então o pessoal acaba achando aí que o fundo paga mais, mas isso é só porque teve essa desvalorização e aí, consequentemente, o dividendo continuando o mesmo, o dividend yield aumenta, né? E o principal ponto é, esse fundo aqui é um fundo extremamente alavancado. Então assim, um fundo alavancado ele vai ter mais riscos, e para entregar e para fazer jus a esse risco, ele precisa entregar mais que os fundos que não tem risco nenhum. Quando a gente compara o Vino aí com o PVBI, por exemplo, o PVBI lá tem um dividend yield de 7%, então a gente tá falando de muito mais risco, então tem que ficar de olho nessa situação. E aí galera, situação bem interessante aqui é, o fundo hoje custa 7,42, como eu falei, e o valor justo por cota dele tá 10,84, então é um fundo bem descontado, vem sofrendo muito, como eu falei pra vocês. O PVP dele tá 0,68, então aí 32% de desconto. É um fundo que tem um patrimônio de 900 milhões e hoje o seu valor de mercado tá em 600, então bem descontado. Tem uma boa base de cotistas, é um fundo bem grande assim, tá presente no mercado até que um bom tempo. A liquidez dele é boa e dividendos, né? Ano passado pagava aí cerca de 0,6 centavos, aí esse ano caiu para 0,62 e aí agora pagando 0,058. Então esse dividend yield caindo vai arrastando a cota para baixo. Hoje é um dos principais motivos que o Vino cai tanto, é essa questão do dividend yield estar descendo cada vez mais. Ele é um fundo que tem um risco maior e não tá conseguindo entregar de fato o que o pessoal espera. E quando a gente olha lá para 2021, esse fundo pagava muito mais, chegou a pagar aí 10, 13 centavos, olha só. E aí só ladeira abaixo e a tendência é piorar, viu pessoal? Eu vou explicar um pouco mais de toda essa situação agora no relatório. Bom pessoal, lendo o relatório do Vino, a gente vai conseguir entender o motivo dessa desvalorização toda e também para saber se é realmente uma oportunidade ou se é totalmente cilada investir nesse fundo imobiliário. Bom, destaques aqui, taxa de administração hoje está em cerca de 1,10%. A taxa de administração dele é variável de acordo com o valor de mercado do fundo. Se o valor de mercado do fundo diminui, a taxa de administração aumenta. Se o valor de mercado do fundo aumenta, a taxa de administração diminui. Então eles são inversamente proporcionais. Quando tem taxa de performance, é aquela taxa, né, 20% do que exceder o IPCA mais 6. Então assim, tem essas taxinhas que eu não gosto. Tem alguns destaques aqui, mas que não são tão importantes pra gente. Primeira coisa, quero começar fazendo um comentário aí em cima do comentário do gestor do cenário macroeconômico. Coisas interessantes que eu destaquei para vocês. Primeiro é que o mundo vem saindo aí desse mercado de inflação. Então a Europa já tá saindo, Estados Unidos também. Então a tendência é pro início do ano que vem e durante todo o ano, os cortes de juros no mundo todo venham acontecer com mais frequência. Então a gente vai ter mais dinheiro aí entrando nas economias. A gente tá vendo agora o boom das criptomoedas e tudo mais. O pessoal tá tirando dinheiro aí da renda fixa e enfiando aí na renda variável, né? Outra informação muito interessante é que eles comentam que eles esperam, né, que pro ano que vem a taxa de juros aí do Brasil seja abaixo de 10 aí, entre 4 e 5%. Eu acho uma métrica muito, assim, arriscada, entre aspas, né, utilizando essa palavra. Eu acredito que ano que vem a taxa de juros do Brasil aí vai estar entre mais facilmente entre 7 e 9% do que isso, né, no final do ano. Acho que dificilmente vão cortar mais que isso. Outro ponto muito interessante, eles comentam que a balança comercial do Brasil, né, a quantidade que o Brasil exporta e importa, dobrou de tamanho, né? O Brasil tinha uma balança superavitária aí de 50 bilhões de dólares e um ano depois está com uma balança
balança de 96 bilhões de dólares. Esse crescimento repentino aí se deve principalmente ao sucesso que foi o agronegócio aí no ano de 2023 e 2022, né? A gente conseguiu exportar muita soja, muito milho, exportou muito mesmo. E isso também levou ao preço das commodities caírem, né? A gente tem a oferta básica de demanda e procura. Isso é natural do nosso mercado. E aí, outro ponto muito interessante também que os gestores da Vinci relatam aqui é a questão da produção de petróleo, né? No Brasil hoje, né, em 2022, a gente produziu cerca de 2 milhões de barris por dia. E aí, até 2029, eles esperam dobrar essa capacidade. Bem interessante. Não vai afetar o fundo totalmente direto, né? Mas é muito interessante pra gente ficar bem habituado das informações aí globais e atuais, né? Atualizações gerais do fundo. A gente não teve muito, o fundo continua bem parado. Assim, a Vinci não faz tantas mudanças assim no fundo, pelo menos agora no curto prazo, né? A gente tem que esperar, mas eu acho que eles poderiam estar começando a se mover. E tem duas coisas que eu preciso mostrar pra vocês. Primeiro, vamos começar aqui na DRI. Como sempre, o fundo gerando até que um bom resultado, gerou aí cerca de 11 centavos por cota, um valor de 9 milhões, mas perdeu aí praticamente metade do rendimento só com resultados financeiros, né? De despesa, de alavancagem e tudo mais. Então, foi metade do resultado, mais da metade do resultado só em despesa financeira. Isso aí é um crime que cometem dentro desse fundo, esse valor gigantesco de alavancagem, né? E aí, no geral, o fundo conseguiu gerar somente para esse mês cerca de 4 centavos, galera. 4 centavos somente. E aí teve que utilizar reservas para conseguir estar distribuindo. Então, é algo extremamente que a gente tem que ficar de olho. O fundo hoje tem só cerca de 3 centavos de reserva acumulada. Não consegue sustentar mais essa distribuição. E aí, o que eu acredito que seja um movimento natural, o dividendo vai cair mais uma vez e a cota vai continuar derretendo. E aí a gente vê, né, o histórico de resultado gerado, resultado acumulado e de resultado distribuído. A gente vê que praticamente assim, ou o fundo gera em cima da linha ou ele tá gerando menos aí nos últimos meses. Até que outubro gerou um pouquinho a mais, julho também, mas setembro e novembro o fundo gerou bem menos do que distribuiu. Então a gente tem que ficar de olho que o fundo gerando menos assim é bem preocupante. E se esse dividendo pro ano que vem cair abaixo de esses 58 aqui, a cota vai derreter mais. A gente já vê, né, que desde o ano passado eles vêm diminuindo o dividendo. Então quem é cotista tem que ficar de olho. Pode ser aí para você talvez uma oportunidade ou talvez você queira sair, né? Vai depender de você. A rentabilidade dele não é nada boa. O fundo sofre muito, principalmente com as desvalorizações. Acaba que ele entrega de dividendo, a desvalorização acaba comendo tudo praticamente. Mas nem tudo aí são notícias ruins, né? Destaque aí pro crescimento do fundo. Desde julho, olha só o tanto que o fundo vem crescendo. Chegou aos 144 mil cotistas. É um ponto bem interessante. Nem tudo são somente lágrimas, né? Mas aqui a gente chega na parte das lágrimas, né? Carteira do fundo. Como eu sempre falo para vocês, né? Esse fundo tem uma alavancagem muito grande. Hoje é um valor de 507 milhões, praticamente metade do patrimônio do fundo tá em alavancagem, uma alavancagem bem grande, PCA mais 6,9, uma taxa alta e é um saldo de 361 milhões, né? É o imóvel da Globo que eles acabaram comprando, saiu totalmente fora da estratégia do portfólio do fundo e mesmo assim eles investiram e hoje o fundo colhe aí, né, esses resultados negativos dessa atitude, né? E aí, galera, eu quero destacar com vocês, 2024, até um círculo aqui, ó, o ano que a galera da Vinci aqui vai ter que lutar aí para conseguir tá nessas alavancagens. Olha só, gráfica de amortização pro ano que vem é cerca aí de 86 milhões, tá? 86 milhões de reais aí, um valor muito alto, que eu não sei o que esse fundo vai fazer, porque assim, a gente olha a DRE dele aqui, DRE dele, se não tendo que realizar nenhuma amortização, o fundo já tá sofrendo assim, imagina tendo que amortizar 86 milhões ano que vem, e o fundo tá abaixo do patrimonial, não consegue emitir. Então é uma situação bem tensa, de ver que o fundo se enfiou num buraco, é um buraco bem profundo na minha concepção, pra eles conseguirem sair daqui, talvez só vendendo esse imóvel aqui, e aí acabando com essa dívida e amortizando as outras. Acho que talvez seja a única solução aí de curto prazo para esse fundo, sinceramente. Não vejo nenhuma outra, não consegue emitir, não consegue aumentar dividendo, vai ter que ser essa solução, ou senão o fundo vai passar por uma situação muito complicada. Quem é cotista tem que acompanhar de perto para ver quais vão ser as atitudes da Vinci no ano que vem para resolver essa situação, porque senão a situação vai ficar bem tensa. E é por isso que eu falo que assim, é um fundo muito descontado? É. Mas será que realmente vale a pena correr esse risco todo para conseguir uma pequena valorização aí em algo tão incerto? Eu, na minha concepção, acho que não. Por isso que hoje eu fico totalmente fora do Vino e dos fundos da Vinci no geral, devido a essas alavancagens gigantescas, sem uma concepção aí, sem uma perspectiva de melhora. Eu sempre falo para vocês tomarem muito cuidado nesse tipo de investimento. E aí, pessoal, indicadores operacionais também é outro fator muito interessante que a gente tem que ficar de olho. O Vino, ele perde praticamente para todos aí a média do mercado, né? Aluguel médio dos contratos do Vino é 94,
mercado aí 119, uma diferença muito grande. Taxa de ocupação do mercado 95, vindo 76. Pelo menos a gente não tem uma inadimplência, mas assim, muito vago hoje. Praticamente 24% aí de vacância, é um valor bem alto. Também essa diferença de aluguel aqui, mesmo o fundo alugando mais barato que seus imóveis para o mercado, ele não consegue aí diminuir a taxa de ocupação. Situação bem tensa aí desse fundo. E aqui a gente vê o portfólio, né? O imóvel da Globo é o maior, 38%, então tem essa concentração. Alguns outros imóveis, 20 partes de Vitacom, Austral. Assim, o fundo tinha que tentar se livrar desse imóvel da Globo, totalmente fora da estratégia. Os contratos, a maioria são atípicos, né? Principalmente porque os contratos da Globo são atípicos, então isso acaba influenciando nessa questão. Segmento de atuação, comunicação e mídia é o esperado, mas tem financeiro, tem construção. Assim, nessa questão, tirando a comunicação e mídia, ele é bem diversificado, tá presente em vários setores. Mas esse imóvel da Globo continua arrastando o fundo aí pro precipício. Prazo médio de vencimentos aí 7,7 anos, vantagem pro ano que vem, não tem vencimento, isso é bom. Mês de reajuste, maioria em dezembro, então o fundo vai conseguir aumentar um pouquinho a receita, porém, né, a receita aí é reajustada no IPCA, o IPCA tá muito baixo, então não vai dar aí uma diferença tão grande, talvez a gente nem sinta isso daí. E aqui na descrição dos imóveis, tem os imóveis do Rio de Janeiro, que eu não gosto muito, né, eu sempre falo pra vocês, e aí os imóveis aí lá de São Paulo, né, tem alguns em Alphaville, tem Jardins, na Paulista também, é que são imóveis bonitos e novos, né, mas a gente vê que aqui existe um estilo de imóvel a ser seguido, e aí vem esse imóvel da Globo totalmente fora aí da estratégia do portfólio, e é por isso aí que ele vem acabando com esse fundo, né, o dividendo caindo muito, cotação caindo, alavancagem gigantesca, o fundo não tem uma perspectiva de recuperação no curto prazo. Então assim, pessoal, esse gráfico que a gente tá vendo em desvalorização, se o fundo continuar aí com essa situação aí de não conseguir realizar alguma emissão ou se livrar desse imóvel da Globo, essa situação vai continuar acontecendo, né? Hoje o fundo tá em 7,42, mas se diminuir um pouco mais o dividendo, cair para 55, cai um pouco menos, mas a cotação já vai lá para baixo. A gente vê, ó, no último ano tá bem próximo das mínimas, nos últimos 5 também. Esse fundo nunca chegou nessa situação, então pensa quem comprou aqui a 13, a 14, acumula desvalorização muito grande aqui, praticamente 50% de queda. Então eu falo, pessoal, tem que tomar cuidado no fundo que você investe, nem tudo é oportunidade e nem tudo é o momento aí certo de você entrar, né? Às vezes você tá querendo entrar aí num fundo, não se segure e entra no momento errado, tem que ter um momento certo. Então, pessoal, no modo geral é isso, muito obrigado pela compreensão de vocês por eu ter ficado um tempinho aí sem postar vídeos. Agora a gente vai voltar aí com a rotina normal. Também peço a compreensão na questão dos vídeos estarem sem um webcam, mas eu vou estar tentando aí passar pra vocês ainda mais conhecimento, tá bom? Então é isso, tamo junto, até a próxima e falou!